Boa tarde a todos. Espero que já estejam me ouvindo. Professor Gilson já presente. Agora são 6h01, horário de Brasília. Aguardando o professor Leandro Gaffo para a gente fazer uma conversa. Olha, já está presente. A gente fazer uma conversa, um diálogo, bater um papo sobre as redes sociais, né? Um documentário que a Netflix lançou recentemente chamado O Dilema das Redes. E já vou aqui chamar o professor para participar. Desde já peço desculpa caso tenha alguma interferência, cachorro, carro, né? Porque silêncio em cidade interior é bem complicado, certo? Certo? Olha ele aí, Olha Sandro aí, Olá, Gafo, Sandro Garfo, tudo bem? tudo. Ó, aumentar o tudo. volume do meu retorno Aumentar aqui. o volume do meu retorno aqui. Sim. Então, professor, antes de mais Então, professor, nada, antes o de mais que a nada, gente o gostaria de saber é um que a pouquinho gente sobre sua gostaria de profissão, saber né? é um pouquinho sobre a sua profissão, Qual a né? sua área de atuação e tudo Qual a mais. sua área de atuação e tudo mais. Sim, é um pouco esquisita, já vou avisando, né? Então, assim, eu fiz geografia, né? Minha primeira formação em geografia, bacharelado e licenciatura, depois eu fiz mestrado em geomorfologia, geografia física, geomorfologia, adoro rochas, e aí acabei fazendo, só que aí depois do mestrado eu entrei na filosofia, fiz 4 anos, não completei o curso, e fiz o doutorado em ciências da religião. E mais recentemente, depois que eu vim a trabalhar na UFSB, né, na Universidade Federal do Sul da Bahia, acabou aparecendo ali a questão da saúde mental, né, e eu já me interessava pela área e acabei fazendo o curso de psicanálise, formação em psicanálise. Tenho atuado também com isso. Então, puxando o gancho Então, já do puxando o sua área na gancho já psicanálise, do né? sua área na A psicanálise, né? gente, Sim, A o tema que a gente vai gente, abordar, né, o tema que a é um gente vai olhar abordar sobre é o é dilema um das olhar redes, sobre o dilema aquele das redes. documentário que a Aquele Netflix lançou, documentário que que a causou Netflix polêmica, lançou, a que causou internet polêmica, ficou a internet ficou em rebuliço, para falar uma em palavra rebuliço, mais para falar uma palavra mais. como é? Como é? Tá dando. O Tá dando. professor Gilson está falando que tá sem O imagem? professor Gil está falando que tá sem imagem? eu estou vendo você bem. Pode ser que Aqui tá de tenha dado boa. Tá ligado. conseguindo Aqui ver, tá de professor? boa. Tá podendo ver, professor? Estou vendo bem. Pode ser um problema na rede Pode dele. ser um problema na rede dele. Ele disse que está mudo também. Estranho. Às vezes tem que sair e entrar de novo. Pode acontecer. Provavelmente. Provavelmente. Então, assim, vamos dar Então, assim, vamos continuação, dar continuação, né? Um né? pouco sobre o documentário, né? Um Que ele pouco sobre o aborda sobre documentário, o né? Que ele como os aborda sobre algoritmos que como foram os algoritmos que construídos para foram esses determinados construídos para aplicativos esses foram determinados feitos para aplicativos induzir a gente foram a ficar feitos cada para vez induzir a mais gente a ficar tempo cada vez mais na rede tempo social. na rede E social. aí vem a primeira E pergunta, né? aí Você vem a acha primeira que pergunta, né? esse Você acha gasto de que tempo, esse essa gasto de construção que o algoritmo tempo, faz essa para a gente construção que o gastar mais algoritmo faz tempo para a gente gastar visualizando, mais tempo está visualizando, danificando a nossa está mente, está danificando a danificando nossa mente, nossa está vivência, danificando nossa nossa convivência, né? vivência, Nossa roda de nossa amigos? convivência, né? Nossa roda de amigos? É, quero começar agradecendo aí o professor Gilson, a você, André, a Roberta, né, que me convidaram a fazer essa intervenção. O filme apareceu para mim por conta do meu sogro, que me indicou, né? E eu assisti, gostei, achei interessante. Acabei escrevendo um pequeno texto ali no Facebook, né, sobre ele. E mais recentemente construí um texto um pouco maior no blog, né, que eu tenho. Depois eu posso divulgar também. E acabei me interessando pelo tema, né? Não é a minha área de pesquisa especificamente, mas como você diz, eu acho que isso tem uma reverberação muito importante aí na questão da saúde mental, né? Porque você não, mas eu sou de uma geração analógica, né? Eu sou de uma geração da máquina de escrever, né? E faz uma diferença bastante grande, eu creio, né? Não só o tempo de tela, né? O tempo que a gente fica na tela, e já há pesquisa mostrando, por exemplo, a relação com a infância, né? Até uma síndrome da ausência de tela, né? Já está sendo falado disso, crianças que sofrem
com isso, porque passam muito tempo em frente a um computador ou um tablet, um iPhone, ou coisa parecida, um smartphone, e depois acabam sentindo quando não tem essa possibilidade, né? Então, eu sinto até com a minha filha de 3 anos, se ela fica... E ela não fica tanto tempo assim, né? A gente mede bastante o tempo que ela fica, mas mesmo assim, quando a gente se nega a dar a tela para ela, né, de alguma forma, ela fica brava, né? Então, há uma questão aí de saúde mental que é colocada. Eu acho que o filme aborda isso, de certa forma, né? Mas eu creio que a maior questão que ele coloca, que o filme coloca, essa quantidade, né, de informação que a gente tem, esse mundo virtual, tudo isso, mas é basicamente assim, o fato de que quando a gente está nas redes sociais e nos aplicativos e tudo isso, uma realidade é apresentada para nós, né? E que na verdade, é uma versão da realidade, né? É uma versão feita especialmente para nós. É isso que os algoritmos fazem, né? Eles escolhem os fatos que a gente vai ver, as amizades que a gente deve ter, tanto que fica lá a sugestão, né? Sugiro tal pessoa para você ser amigo, né? Então, na verdade, é uma versão da realidade que está sendo apresentada. E o problema disso é que a gente passa a acreditar nessa versão da realidade como sendo a própria realidade, né? E isso cria distúrbios de diversas ordens, e isso cria, por exemplo, a falsa ideia de que nós estamos no controle sobre essas coisas, de que a gente sabe como é o mundo e como interagir com esse mundo, quando na verdade a gente não sabe. A gente sabe como interagir no mundo virtual que foi criado para nós, que foi apresentado para nós como sendo a verdade, né? Então, acho que é essa a coisa mais prejudicial, na verdade, dessa permanência durante muito tempo nas redes sociais. A gente acaba virando um objeto. Acho que essa é a grande questão que o filme apresenta. Nós viramos mercadoria, né, de certa forma, e somos vendidos às empresas. Então, as empresas compram os nossos mundos virtuais, a maneira como o mundo deve ser apresentado para nós, e apresenta-se para nós como ela quer se apresentar, e a gente acaba acreditando nisso. Creio que é esse o principal drama apresentado ali no filme. O professor colocou aqui já a facilidade de se propagar fake news, e eu também já puxo o gancho para um negócio que já está no próprio documentário, né? Que é a balança do igual em relação à verdade e mentira. A mentira tem 6 vezes mais chance de ser divulgada do que a verdade. Então, já puxando o gancho, né? Exatamente. Se eu só converso com pessoas veganas, por exemplo, né, na rede social, eu tendo a acreditar que o mundo está virando vegano, que as coisas são veganas, e que todo mundo sabe o que é isso, todo mundo partilha da mesma crença que eu, né, com relação a isso. Então, é fácil disseminar informações aí, mesmo sem fundamento, porque poucas pessoas também se preocupam em investigar, não, será que essa notícia aqui é verdadeira, né? Então, isso acaba reforçando ainda mais essa ideia de que eu posso construir uma interpretação do mundo, né? E que aquela interpretação que eu faço do mundo é a verdade sobre o mundo. O mundo é muito complexo. As verdades, né, no plural, são muitas, né? E a gente tem acesso a uma pequena parte delas. Então, a nossa verdade nunca será a verdade total. Eu acho que essa é uma questão importante. E, claro, isso abre espaço para fake news, isso abre espaço para influenciar as pessoas como se quer, né? É daí que vem a questão da eleição, por exemplo, né? Famosa, aí, tanto nos Estados Unidos, quando Trump se elegeu, como aqui no Brasil, que foi um caso paradigmático também, a eleição do Bolsonaro, né? O filme apresenta isso também quando cria uma dualidade do mundo, né? Quem está conosco é do bem, quem está contra, né? Quem está do outro lado é contra nós, portanto é do mal, né? Então essa dualidade também não é boa, né? Do ponto de vista da saúde mental, porque o mundo não é dual. As pessoas, nós, na nossa sociedade, a nossa sociedade é dual, porque vem lá do maniqueísmo, do cristianismo, não vale a pena a gente entrar nessa seara, né, de onde surge isso.
Mas nós vivemos uma sociedade dual, que acredita que as coisas são claras ou escuras, e não tem nada no meio, não tem tons de cinza, né, entre elas. Quando, na verdade, a realidade não é assim. A realidade não é dual. As coisas não são sempre de um jeito ou de outro apenas. Elas podem ser de diversas formas. Por isso, a ideia da complexidade, né, que o grupo estuda tanto e que é tão importante. Né? Então, acho que está correto. As fake news são aí um efeito, né, desses algoritmos e desse processo todo. Tá certo. Só Tá cortando certo. um pouquinho, Só porque o cortando um pessoal está pouquinho, perguntando. A gente porque está o dando pessoal está retorno para perguntando. A gente vocês? está dando retorno para vocês? Está dando eco? Está Se dando sim, deixa eco? aqui nos comentários que eu Se vou tentar sim, deixa resolver aqui ao nos longo da live, comentários que tá eu vou ok? tentar resolver ao longo da live, tá ok? Enquanto isso, a gente toca o Enquanto isso, barco, a né? gente toca o barco, né? Aqui eu tenho algumas perguntas Aqui anotadas eu que tenho alguns algumas alunos perguntas mandaram para a levantadas que gente, né? os alunos mandaram para a gente, né? Durante o documentário, tem alguns Durante o gráficos muito documentário, tem interessantes alguns em relação gráficos muito ao interessantes em como as relação mulheres se ao comportam, como as as meninas se mulheres se comportam. comportam, as meninas E se é comportam. perceptível E que é a taxa perceptível de que suicídio entre elas a é taxa de bem suicídio entre maior. elas é A curva é lá bem em cima. maior. A curva é lá Então, em aí eu cima. gostaria de Então, aí eu gostaria de ver uma análise a partir do que ver uma você já análise a partir conhece, que principalmente você da área de já conhece, psicanálise, principalmente da área de de como psicanálise, é mais fácil como é mais impactar fácil a psique impactar das a psique mulheres do que dos das homens. mulheres Porque do as que dos taxas de homens. suicídio, né, Porque as taxas de crescem suicídio, né, crescem vertiginosamente nas vertiginosamente mulheres, né, mas os homens nas nem mulheres, tanto. né, mas os Cresce, mas homens não é nem tão, tanto. tão Cresce, mas agudo. não é tão agudo. Então, não sei se o filme se preocupou em trabalhar essa questão, mas eu cheguei a investigar, né, um pouco sobre isso. Não é correto esse dado, né? A OMS, né, dados da OMS, a taxa de suicídio, as tentativas de suicídio podem até são um pouco mais elevadas nas mulheres, tentativas. Mas aquelas pessoas que efetivam isso, quer dizer, que realmente se suicidam, a taxa masculina é muito maior, quase no mundo inteiro, com exceção da China. Na China está 8,3 para 7,9. Então, mulheres a mais na China, né? Mas no resto do mundo, não. No Brasil, especialmente, essa distância é muito grande. Os homens, disparadamente, são aqueles que efetivam mais o suicídio. Isso coisa assim de 9 mil pessoas para os homens, né, para 2 mil em relação às mulheres. 2 mil a cada 100 mil. Tá? Então, desculpe, 2 a cada 100 mil. Então, é uma taxa bem menor de suicídio feminino no Brasil e a taxa de masculina é bem maior. Tá? Então, o filme talvez tenha se enganado com relação a isso. Não sei se houve pesquisa para colocar aquele dado ou se eles se referiam a alguma região específica. Né? Aí precisaria dar uma conferida nessa questão. Agora, por que o suicídio entra nessa questão? Né? Acho que isso é importante a gente tratar. Quer dizer, se a gente está vivendo uma realidade que não é real, né? Se a gente está vivendo uma realidade que é produzida para nós, que aparece para nós de uma determinada forma, se a gente não corresponde a esta realidade, cria-se um vazio interno, né? Cria-se um problema interior de não correspondência. Eu vou dar um exemplo, né? Uma das questões que leva ao suicídio, por exemplo, é a questão da imagem, né? Há distúrbios de imagem, por exemplo, a bulimia, né? E a anorexia são distúrbios de imagem. Ao contrário do que as pessoas pensam, que seja um distúrbio alimentar, não é um distúrbio alimentar, é um distúrbio de imagem. Se você apresentar um quadro, e isso é feito, né, pelo psiquiatra, né, apresentar um quadro com desenhos de mulheres ou de pessoas, né, magras, né, ou gordas, tal, ela vai disser para a pessoa que tem anorexia ou que tem bulimia, qual dessas aqui representa você, né? Ela vai dizer sempre que é a gorda, né? Então é um distúrbio de imagem. Ela se vê como gorda. Ela não é gorda. Muitas vezes são magérrimas, mas ela se vê como gorda. Ora, por que isso está na mente da pessoa?
o mundo e as pessoas como não sendo igual a elas, né? Como tendo que emagrecer para parecer com elas. E isso pode ser um dos causadores do distúrbio de imagem, que pode ser um dos causadores do suicídio. Então, essa é uma questão, né? Essa não correspondência daquilo que eu almejo para mim, né? Em relação ao mundo que eu vejo nas redes sociais, isso é um problema. E veja que a gente contribui para isso também, né? Há vários memes que falam a foto, a pessoa como ela é e a pessoa no Facebook ou a pessoa no Instagram, né? Então ela se produz, faz aquela foto toda trabalhada, usa o filtro X, A, B, C, e aí ela parece uma artista de cinema, né? Então, geralmente se posta esta foto, e não de quando eu acordo, né, antes de tomar o café da manhã, com o cabelo desgrenhado, tá certo? Então, esse é um problema, porque eu também projeto uma imagem, as pessoas também projetam uma imagem que não é real, né? Nós não somos o tempo todo artistas de cinema. A gente pode, de vez em quando vai no casamento de alguém, até parecer um, mas nós não somos, né? Acho que essa é uma questão importante também. Tem uma questão, se não me Tem uma engano, foi com questão, minha mãe que eu se conversei não me isso, engano, foi com minha mãe que eu sobre conversei isso, uma parede sobre de é uma espelho, uma onde parede o de mundo espelho, vê o que a gente está onde o fazendo, mundo vê o que a gente está fazendo, mas aquilo que a gente vê é só mas aquilo que a aquilo que gente a gente idealiza, vê é só só aquilo aquilo que que a a gente gente quer, o que a realiza, gente imagina só que seja aquilo o que a gente certo. quer, o que a gente imagina que seja o certo. Exatamente. Então, eu Essa penso que figura seria Então, eu penso que seria Não. Sim, é uma figura da Não. psicanálise chamada projeção, né? Então eu projeto para o mundo o que eu quero que ele seja. E o algoritmo sabe ler isso. Esse é o grande nó da questão, né? O algoritmo aprende muito rapidamente sobre quem somos nós, o que nós desejamos, né? Muitas vezes até mais do que a gente sabe, né? Porque parte dos nossos desejos são inconscientes, como disse o Freud, né? Então, se o algoritmo sabe o que eu desejo, ele me oferece só o que eu desejo, né? Então eu fico desejando o tempo todo, né? E projetando no mundo aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, né? Então, exatamente, é um espelho, mas que é um espelho que deturpa a imagem, que inverte a imagem, né? Lacan fala sobre isso quando apresenta o estádio do espelho, que é um texto famoso dele, exatamente sobre isso. É um espelho côncavo, não é um espelho reto, né? É um espelho côncavo, onde a imagem se deturpa, né? Ela modifica. Então ele tem lá um exemplo que é um vaso, né? Tem uma flor que está embaixo e o vaso que está em cima. E no espelho côncavo, parece que a flor está dentro do vaso, plantada dentro do vaso, e ela não está. Ela está fora e embaixo do vaso. Então, é um pouco essa a ideia, né? A gente acaba produzindo uma projeção para o mundo. Exatamente. Bem colocado. Mais uma perguntinha aqui, né? Mais uma Para ver. perguntinha aqui, né? É possível Para reverter ver. essa É disfunção possível social, reverter essa essa disfunção disfunção social, essa psicológica disfunção que as redes sociais psicológica causam na que as gente? redes sociais causam na gente? Esse é um problema que é apresentado no filme pelas pessoas, pelos depoentes, né, que são todos yuppies que vêm lá do Vale do Silício e tal, né, ex-produtores dessa realidade virtual que a gente acaba conhecendo, e tudo que eles dizem não há o que fazer, a não ser tentar reduzir o uso dessas redes sociais. Alguns aconselham até a largar a mão delas, né? Será que isso resolve? Não sei, né? É difícil dizer, não temos uma solução. Mas eu creio que apenas reduzir, né, o tempo de exposição ou a participação nas redes sociais não dá conta, né? Não dá conta porque é preciso que hajam leis sobre isso, que haja um regramento dessas instituições, que são as redes sociais, elas têm que ser regradas, né? É por isso que a sociedade criou leis, para que a sociedade possa viver em harmonia, em paz e em bom desenvolvimento. E o que essas redes sociais fazem é pernicioso do ponto de vista de que elas vendem algo. Só que elas não vendem produtos, elas vendem nós, né? Nós, usuários. Elas vendem seus usuários. E isso tem que ser regrado, como qualquer mercadoria é regrada, né? Então, se eu vou vender macarrão, eu tenho que obedecer determinadas leis lá da vigilância sanitária e tal. Ora, por que essas redes sociais não têm que obedecer leis? Então, isso não está colocado no filme, né? Eles falam, é difícil regrar e tal, mas os estados têm que atuar. Então, quando você vê um discurso como esse que está em moda, né, em voga,
de redução do Estado, de que o Estado tem que dar liberdade para as empresas criarem e tal, o efeito é este, né? A realidade é essa. Quando se dá liberdade para essas empresas, elas não têm limite. Por que elas não têm limite? Porque elas são corporações. Corporações são feitas de pessoas, mas corporações assumem uma pessoa, que é a pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Ela pode ser responsabilizada parcialmente pelo que ela faz, pode ser juridicamente acionada e tal, mas ela não tem escrúpulos, ela não tem mente, ela não tem consciência, ela não tem divã, ela não tem nada, né? Então ela é simplesmente uma máquina produtora de externalidades, ela é uma máquina produtora de lucro, né? Externalidade é aquilo que a gente não quer dar conta. Então eu produzo algo, mas eu não dou conta dos efeitos que isso causa. Então eu digo que os efeitos são o outro que tem que pagar e não eu. E é isso que essas máquinas produtoras, as grandes corporações, fazem. Então elas precisam ser regradas, né? E isso não é de hoje, né, Andrew? Isso vem de um tempo grande aí, de quando as grandes corporações começam a se formar e acabam tornando o mundo isso que a gente vê, né? Esse desfile de marcas, né, que projetam status, responsabilidade social, preocupação com o ambiente e tal, mas que é tudo balela, nada disso é real, nada disso é efetivo, né? Acho que isso é importante também. O Gilson diz, temos que assumir, portanto, como usuários das mídias digitais, que somos produtos. Somos, né? Isso mudaria o modelo atual? Mudaria, porque se nós somos produtos, temos que ser regrados. Essa é a questão mesmo que eu estou colocando, né? E regrados enquanto produtos, né? As empresas têm que ser regradas para vender a nós como produtos. Acho que isso mudaria, possivelmente, esse cenário que a gente tem hoje. Tá certíssimo. Certíssimo. Tirar o Não é. Não é. Estou ouvindo. Então, eu acho que melhorou agora. Ok. Mais uma pergunta. Até eu fiz pesquisa, fazendo análise dos dados, né, em relação ao período, comparado com o período. Em 2010, a gente tinha um índice de pesquisa no Brasil de cerca de 5,3. Aí depois subiu para 6,1 em 2016. E dados de 2019, do portal G1, tá? Ele chegou a 7%. Então aí eu fiquei assim, 2011 foi o ano que popularizou. 2011 foi o ano que popularizou o Facebook no Brasil. Então eu pensei, e aí gostaria da sua opinião, saber se tem correlação ou não. O Facebook foi esse disparate, ou fez crescer esses gráficos, O Facebook é, de longe, a rede social mais usada no Brasil, né? Até onde eu sei, né? Além do WhatsApp, que aí é uma outra configuração. Mas em termos de rede social, de partilha de coisas, o Facebook é o mais usado, né? Vem perdendo espaço entre os jovens, principalmente, para o Instagram, né? Pelo menos é o que me parece. Facebook virou coisa de velho, como eu, né? Eu gosto do Facebook porque é onde eu partilho notícias, comentários e opiniões e etc., né? Para mim é uma ferramenta de trabalho o Facebook. O Instagram é uma coisa de mais instantes, momentos, não me interessa. Não peguei um pouco qual a questão aí. Se o Facebook é o responsável pelo crescimento das redes sociais no Brasil, sim, ele é. Com certeza é o grande desenvolvedor. O Brasil, me parece que é o segundo maior usuário do Facebook, só perde para os Estados Unidos, né? Então, tem uma importância fundamental, né? E veja que o Zuckerberg, né, nosso amigo Zuckerberg, ele tem uma imposição com relação a uma série de coisas. Por exemplo, a questão moral, né? Então, o Facebook tem uma censura, né? Você não pode postar qualquer coisa, né? Que você é censurado, fica suspenso. Eu já fiquei suspenso umas 4 vezes, né? Sobre o que posto.
Então, tem uma censura. Bom, se está havendo uma censura, há uma moralidade por trás disso. E se há uma moralidade imposta por uma rede social, é uma imposição, é uma maneira de dizer a sociedade tem que ser de determinada forma e não de outra, né? Então, isso é um problema também. Não sei se respondo a tua pergunta, ou se não, refaça. É, pessoal falando que ainda está tendo Pessoal retorno, falando que ainda está tendo só tem retorno, retorno agora no meu aqui. só tem retorno Então, agora no meu aqui. provavelmente é no seu Então, celular. provavelmente é no seu celular. No meu, será? Pode ser que tenha alguma configuração que Pode está ser que separado o microfone do. separado o microfone do. Oi, e agora? Como é que tá? Vamos ver se melhora? Eu acho, vamos ver. Eu acho. Acho que ainda está com retorno. Acho que ainda está com retorno. No meu Então, tá. não sei o que fazer, porque aí realmente difícil. Eu estou aqui sozinho na sala, não tem ninguém, não tem nenhum celular ligado. Então, estranho. Veremos isso até o final da live. Veremos isso até o final da Tem uma coisa que estava me cucando. E aproveitando o gancho do que você estava falando. Já que o algoritmo foi criado por alguém com determinadas conceitos, determinados paradigmas, visões da sociedade, eles não estariam embutindo nesse algoritmo algo para influenciar a nossa mente? Porque recentemente saiu até uma notícia falando sobre a questão que o Instagram, o Facebook, o Twitter, as redes sociais, né, elas privilegiariam, dão privilégio, né, a pessoas de pele branca. Sim. Então eu gostaria de saber, as redes sociais, sendo construído por um algoritmo de alguém com uma determinada visão, vai influenciar você a pensar de determinado modo, sendo equivalente ao do criador do algoritmo? Sem dúvida, né? Se você, como a gente, voltando ao começo do papo, né? Se você, vamos ver se melhora aqui. Melhora agora? Vamos ver. Melhorou. Pus um microfone. No meu aqui tá sem. Melhorou. Então tá bom. Pronto. Se a gente vive com esse mundo que é apresentado para nós de uma determinada forma, né? Quer dizer, uma realidade criada especificamente para nós e que é diferente para mim e para você, né? Se eu digitar no Google lá uma palavra e buscar, vai aparecer uma determinada coisa. Se você digitar a mesma palavra, vai aparecer um outro cardápio, né? Por quê? Porque estão apresentando mundos diferentes para nós, porque nós temos desejos diferentes. Ora, se as redes sociais apresentam um padrão, né, de pessoas, por exemplo, brancas, né, e tal, é o mesmo efeito que tinha a propaganda anteriormente, né? Com pessoas somente brancas, né? Então aquela família doriana que a gente chama, né? Todo mundo branco, papai, mamãe, filhinho, café da manhã e tal. Quer dizer, isso vira algo a ser alcançado. Quem não tem isso não é uma boa pessoa e precisa, portanto, batalhar para que aquilo seja uma realidade, né, para ela. Ora, então esse é o grande problema, né? A gente acaba criando uma projeção, uma imagem que não é real, né? E que não é, está longe de ser algo que é possível para toda a população. É uma camada muito pequena que pode ter a família doriana, não é verdade? Então acho que essa é uma questão. Sim, há enormes problemas aí com relação a essa idealização de um mundo que é apresentado para nós, sem dúvida. A Leila pergunta ali, esses algoritmos poderiam ser potencializadores de segregações? Sem dúvida, né? O racismo não é natural do ser humano, ele é construído, né? Se ele é construído, tem que ser construído com ferramentas. Essa é uma das ferramentas, né? Projetar uma imagem, né? Uma idealização de uma imagem a ser alcançada. Quem não alcança não é boa pessoa, não é bom sujeito, né? Tem uma série que é o Black Mirror, vocês já devem ter visto, né? Os jovens já viram todos. Um dos episódios é sobre as baratas, vocês devem estar lembrados lá, né? Se chama Engenharia Reversa, o episódio. Acho que é da última temporada. E é exatamente sobre isso. Quem são os inimigos, as tais baratas? São seres humanos. Só que é implantado um chip na cabeça das pessoas que passa a enxergar essas
essas outras pessoas, que são chamadas de baratas, sem o rosto. O rosto é desconfigurado, né? E aí elas não são pessoas, elas são inimigos, são, né, filhos de Satã e devem morrer. É isso, né? É assim que se implanta o racismo. O racismo é uma ideologia, portanto é construída. Tá? Perfeita a observação. O Lázaro está aqui perguntando, né? Existe uma rede social criada pelo criador do Orkut sem esses algoritmos que nos manipula, mas ainda não é muito famosa? Olha, sinto dizer, Lázaro, mas eu não sou pesquisador de redes sociais, então eu não sei mesmo se tem. Pode ser que sim, pode ser que alguém tenha criado, assim como tem o Linux, né, em relação ao Windows, que é muito menos discriminador, porque é uma rede aberta, né, e tal, é um sistema aberto, né, que você pode contribuir, mexer nele e tal. Talvez exista uma rede social onde seja possível, né, trabalhar com algoritmos sem que eles tenham essa necessidade de transformar as pessoas em coisas, né, que é isso, na verdade, que esses algoritmos das redes sociais que a gente utiliza fazem. O Lázaro está fazendo uma afirmação. Então sim. tá, ok. Então, você já sabe que tem, é legal, né? Então... É que eu ia confirmar ele aqui agora, porque eu, por exemplo, voltei para o Orkut. Um programador brasileiro fez, em homenagem ao Orkut, foi lá e fez de novo a plataforma. Pronto. É o caso de divulgar, talvez, né? Da gente começar a utilizar, quando crescer esse número de usuários, ela começa a substituir o Facebook, né? É importante pensar isso também. Essas redes sociais todas que a gente utiliza, elas têm um tempo de vida, né? E que elas tentam se renovar, implantando coisas novas, possibilidades novas e tal, mas vai chegar uma hora em que elas vão cair em desuso, né? Espero, e felizmente, né? Então, quem serão os substitutos, né? Como é que a gente vai poder criar coisas menos inescrupulosas, né? Porque eu acho que esse é o caso. O Gilson pergunta, será que as pessoas não gostam de serem manipuladas? Claro que gostam. A gente gosta quando os outros escolhem coisas para nós. E a gente gosta mais do mesmo sempre, né? As pessoas falam muito que gostam de mudanças, que gostam de coisas novas, mas em geral elas mentem com relação a isso. A gente gosta das mesmas pessoas, dos mesmos lugares, dos mesmos restaurantes, as mesmas coisas. Assim. Quanto mais repetição, mais gostoso é, né? Porque a gente se sente pertencente àquele mundo, né? Então, a gente experimenta, às vezes, alguma coisinha aqui, outra ali, e muda quando se sente muito confortável. E é isso que essas redes fazem, né? Fazer com que você se sinta confortável. E aí você migra, né, para o que eles querem. Acho que essa é uma questão importante mesmo. A gente tem um papel importante nisso. O texto que eu escrevi no blog trata um pouco disso, né? Quem que a gente vai responsabilizar com essa questão? São aqueles IUPs que estão lá no filme? São os outros que continuam administrando as empresas? São as próprias empresas? Ou são os governos que não regulam as empresas? Ou somos nós também, que também participamos de todo esse processo sem nenhum escrúpulo também, né? Acho que todos nós somos responsáveis, todos eles são responsáveis, né? E é preciso que a gente se responsabilize de nossa parte, né? É o que a gente pode fazer e cobre do Estado posturas com relação a isso, né? No documentário tem uma... Diz a Leila... Ser manipulado é cômodo. De ser manipulado é cômodo. Sem dúvida. No documentário tem uma parte que eles dizem em relação ao... Na verdade, é visível, na verdade, né? A menina que já é mais viciada e o garoto que está lá sendo representado, que vai gradativamente entrando em imersão nas redes sociais. Então, daí eu já puxo a pergunta, tem como classificar? Porque, como eles mesmos dizem, a rede social é uma droga, vicia. Então, tem como classificar o seu nível de dependência das redes sociais? Eu creio que tem. Eu acho que há várias maneiras de medir isto, né? Uma delas é o tempo de permanência, né? Então, quanto tempo você permanece? Há famílias em que isso não tem regra nenhuma. A criança fica lá, o jovem fica lá, quanto tempo isso for necessário. Há crianças de 5, 6 anos com um smartphone para ele, né? Que ele faz como ele quiser, do jeito que ele quiser. Isso acaba criando um nível de dependência elevado, né? Agora, não conheço uma classificação que seja assim apresentada como sendo uma classificação boa, né?
Até onde eu sei, o tempo de permanência é uma questão importante. Mas eu penso que é isso também. Você está na frente da tela, mas você está fazendo o que nessa tela? Porque há uma questão qualitativa. Além da quantidade de horas que você fica, o que você está fazendo efetivamente diante dessa tela, né? Você está buscando informação, é uma coisa. Você está batendo papo com alguém, é outra. Você está resolvendo problemas no WhatsApp, é outra. Quer dizer, como classificar isso? As empresas têm, né? Como o próprio documentário mostra, né? Eu quero mandar o cara para o Pinterest lá, então eu tenho que manipular as propagandas ali da rede que ele está vendo, o Facebook, por exemplo, para que ele se interesse em ir para o Pinterest, né? E por aí vai. Então as redes sabem como fazer isso. Nós não sabemos, né? Nós ainda não temos ferramentas, até onde eu penso, para fazer uma triagem disso e ver o que é de qualidade, efetivamente, nesse estar nas redes, e o que é simplesmente entretenimento ou perda de tempo, ou o nome que a gente queira dar para isso, né? Acho que é importante fazer essa classificação, mas eu acho que ainda nós não temos ferramentas para isso. Tá? Professor Gilson está a perguntar: os caras ficam milionários, enchem a conta bancária manipulando a gente, depois posam de arrependidos. Isso tem alguma explicação, alguma implicação na psicologia ou na psicanálise? Tem. Eles foram contratados lá com 16, 17, 18, 19 anos, no máximo, né, para essas empresas. Se tornaram grandes desenvolvedores, né, mas eram jovens, eram pessoas ainda não acabadas, vamos dizer assim, não adultos, não refletiram sobre o que estavam fazendo. Eles simplesmente eram criativos e foram contratados para isso, para criar, né? São responsáveis? Claro que são, em grande medida são, né? Mas esse arrependimento é típico, né? É típico daquilo que ele tentou até fazer uma coisa legal, mas aquilo foi deturpado. Seja pelo dono da empresa, seja pelo uso que se fez, né? Enfim, pelo mercado, né? Aí é a outra parte, né? Da responsabilidade, né? A que não é dele. Mas ele se sente impotente, incapaz. O que está na cara daquelas pessoas que são os depoentes é que eles se sentem impotentes, né? Eu estudei durante o doutorado Frankenstein, né? Da Mary Shelley. E até escrevi no texto do blog lá. Aquele rapaz que desenvolveu o Pinterest, né? Ele tem uma cara de acabado, né? Ele deve ter uns 30 e poucos anos, mas ele, assim, claramente não só arrependido, mas a sensação de impotência mesmo. Ele se viciou, ele largou as redes sociais e se viciou em halterofilismo, sei lá, alguma coisa que ele faz ali, uma atividade física, né? Que ele fala disso umas 2, 3 vezes, né? Afastou os filhos das redes sociais, das telas e tal, e ele se sente profundamente incapaz, né? Isso é uma figura típica da psicanálise, né? É alguém que não consegue lidar com a criação. Ele criou, mas aquilo tomou forma que ele não imaginava, né? E aí ele se sente incapaz diante daquilo, como o Dr. Victor Frankenstein se sentia incapaz diante da criatura que ele fez, né? Então é o dilema moderno, na verdade, né? O dilema moderno é esse: nós criamos coisas, máquinas, tecnologias, né? E não somos capazes de gerir essa tecnologia. A gente acaba perdendo a mão disto e ela ganha rumos que a gente não poderia imaginar anteriormente. E aí cria essa sensação de vazio, de arrependimento, de impotência, né? Isso é muito típico do nosso tempo, da nossa modernidade. Agora, fazendo uma correlação já com a próxima live, o que a gente teve na live anterior. As mídias digitais têm seus bônus e ônus, né? Então, eles tendem a promover retorno financeiro para você, se você ter um engajamento, ter uma promoção ali, como a gente faz aqui dentro do Ecoin, para poder ampliar os horizontes, né? E, ao mesmo tempo, a UFSB agora está trazendo um curso novo, né, que é o curso de mídias digitais. E já puxando o gancho com a pergunta do professor Gilson aqui. Refletir o que faz o objeto fundamental de um curso de mídias digitais, como proposto pela UFSB. Logo, não pode ser um curso meramente tecnicista. Não pode só ser técnicas, então tem que ter mais alguma coisa por trás. O que seria o por trás? Isso que a gente está fazendo, né?
discutir as redes sociais, não apenas, mas discutir as mídias, discutir o papel da mídia frente ao mundo, né? Isso é o grande ganho de uma universidade. A universidade foi feita para isso, né? Para discutir criticamente as coisas, né? E veja, é importante frisar que isso só é possível, ou isso é mais possível, em universidades federais, universidades públicas, né? Em universidades particulares, e eu trabalhei quase a minha vida inteira em universidades particulares, a gente tem uma autonomia muito restrita com relação a isso. Eu não posso convidar determinadas pessoas e fazer uma live como essa, por exemplo, porque vão puxar meu tapete rapidinho ali, né? Então, a gente ter a possibilidade de um curso de mídias digitais, que é uma inovação no Brasil, né? Que discuta essas questões com profundidade, né? Não de maneira tecnicista, como você bem colocou, são muito importantes. Isso é uma questão fundamental, né? Para que a gente possa formar pessoas que pensem esse mundo de outra forma, né? De outra maneira, de uma maneira mais coerente, menos invasiva, menos inescrupulosa. Acho que esse papel que vocês estão cumprindo é muito importante e fundamental, e grande força aí ao curso de mídias digitais, que eu não faço parte efetivamente, mas fiz o parecer, inclusive, né, para o Consune, e muito importante. Eu acho que é fundamental que a gente tenha pessoas pensando, né, essa nova realidade que a gente tem que criar, que não está pronta, né? Então, parabéns aí pelo curso e pelo grupo. O grupo eu faço parte. Tem outra questão que me veio à mente, foi a questão de como conciliar a parte técnica com a parte moral, porque penso eu que é uma questão de caráter da pessoa, da índole da pessoa, de como ela vai tratar as redes sociais dela, se ela vai usar para promover algum evento, coisa assim, para promover um debate, que nem estamos fazendo aqui, ou para poder manipular, né? Usar suas mídias sociais, suas redes sociais, ou criar um algoritmo novo para usar dentro de outra plataforma para manipular. Esse tipo de manutenção, né? Manutenção de caráter, de índole da pessoa, pode ser feita num curso de mídias digitais? Deve. Essa é a questão, Andrew. Você aponta numa direção importante aí. Fica parecendo que a questão moral é uma questão de fórum privado, né? De que eu tenho que cuidar sozinho, que eu vou resolver lá na minha igreja, que eu vou resolver na minha família e tal, quando na verdade não é assim, né? Nós vivemos um mundo onde a moralidade está posta na sociedade. A sociedade brasileira tem uma moralidade, né? Que vem sendo inclusive disputada. Você tem uma bancada da Bíblia, por exemplo, né? Que quer impor uma determinada moralidade a todos os cidadãos brasileiros, né? E nós estamos lutando ferrenhamente para que isso não aconteça, porque ela pode ser a moralidade de um grupo, mas o Brasil tem que dar a liberdade para que esse grupo seja o que quer ser, mas ela não pode impor que todos sejam e tenham a mesma moralidade, né? Então, ela não é, na verdade, uma questão privada apenas. Ela é, sim, quando eu escolho para que igreja eu quero ir, para que partido eu quero votar, para que pessoa eu quero ser amigo. Isso, claro, é um fórum privado. Mas ela tem um caráter público também, quando eu efetivamente discuto os valores morais que a minha sociedade deve ter. E isso é fundamental. Então, o que a gente fez foi delegar a partidos políticos, a igrejas, a escolas, né, e a determinadas instituições sociais, que eles decidam a nossa vida, que eles decidam a nossa moralidade. E isso não pode acontecer, a gente tem que participar desse processo, né? Não digo que, então vou me engajar num partido político e na igreja tal. Eu não faço parte de nenhum partido, eu sou avesso a todos eles e a todas as igrejas, mas gosto de todas elas, né? Porque estudo ciências da religião. Então, quer dizer, a religião é algo intrínseco a nós, assim como a política é algo intrínseco a nós, né? A política quer dizer a maneira de lidar na cidade, né, com os cidadãos. O problema é que a gente se afasta dessa discussão. E um curso como esse, assim como uma universidade, qualquer que seja ela, tem que trazer para o seu interior esse tipo de discussão. Tem que ser feito esse tipo de discussão de caráter, de índole, de moralidade, de ética, né? Tudo isso deve ser trazido. E, infelizmente, a gente tem feito muito pouco isso, né? Acho que essa é uma saída, inclusive. Me veio aqui uma reflexão sobre o professor Mário Sérgio Cortella, a origem das palavras, né?
E uma das origens, a origem que ele fala é sobre a origem da palavra idiota, que é a pessoa que quer se distanciar do coletivo, quer se distanciar do pensamento coletivo, né? E, ao mesmo tempo, quem pensa no coletivo, do ditado de um por todos e todos por um, no grego, né, surge a palavra político. Então, aí me vem também o gancho junto com isso. Esse movimento de algoritmos para deixar você dentro do seu próprio núcleo, da sua rodinha ali de amigos fechados junto com seus índoles, está deixando a população mais idiota? Sim, é idiotizante. A palavra, você trouxe bem, Mário. O Cortella foi um dos professores que eu conheci na PUC, né? Idiota vem é a mesma raiz de identidade, né? Então, se trata exatamente disso. Quando eu olho apenas para mim mesmo, de maneira geral, porque os meus amigos serão sempre aqueles que eu penso que são iguais a mim, né? Os outros eu excluo, não é assim? Não foi esse processo que a gente viu durante as eleições, né? Infelizmente, né? Então, as palavras dissonantes são anuladas. Eu quero ouvir só a minha própria voz. Quando eu faço isso, eu sou um idiota, eu estou me idiotizando, né? E as redes sociais têm um papel importante nisso, infelizmente. Então, é outra coisa que a gente precisa se acostumar a acrescentar às nossas redes sociais gente que não pensa como nós, né? E que tem o direito de dizer como ela vê o mundo, porque o mundo para ela é outro, né? Porque ela, como a gente tem falado aqui, ela vê o mundo de outra forma pelas redes sociais. Então é importante isso que você traz. De fato, assim, a política é a saída da idiotização, né? Porque é quando a gente aprende a lidar com os cidadãos. Perfeito isso. Então, já caminhando para os nossos momentos finais, né? Mas ao mesmo tempo quero manter aqui um papo um pouco mais cabeça. Eu gostaria de saber sobre você, com o que você faz, qual a sua visão, quais são suas saídas para não se tornar um idiota na rede social. Bom, durante todo esse processo da eleição e tal, e essa desavença, claro que dá vontade de você excluir aquele fulano que posta uma fake news, que faz um troço que, né, sem pé nem cabeça e tal. Eu tentei manter todos eles, né? Saíram aqueles que quiseram, eles se excluíram, né? Eu não excluí ninguém. Porém, é fato que assim, eu preciso sempre checar as informações. Então, isso é uma outra prática importante, né? Eu vi uma notícia lá, está chamando a atenção, mas está muito parecido com o que eu penso. Será que é verdade? Né? Então, vou checar a fonte disso. Isso também é importante, né? E ter uma vida para além das redes sociais. Acho que isso é importante também, observar o mundo para além das redes sociais, desligar esse aparelho aqui de vez em quando e olhar para o mundo e dizer, puxa vida, o que eu estou vendo aqui não corresponde ao que está acontecendo lá no meu Facebook, né? Tem algo aí que está errado. Eu fui um dos enganados com a eleição do Bolsonaro. Eu tinha certeza de que ele não seria eleito, né? Até quase a véspera, né? Então eu me iludi, né? Acreditei naquilo que eu estava vendo como ele estava posto para mim, né? Não me arrependo, acho que acontece, né? Mas a gente precisa, e serve até para a gente ficar alerta sobre isso, né? Pensar, não, peraí, o que eu estou vendo aqui não é necessariamente o que todos estão vendo, e eu preciso pensar sobre isso, né? Então acho que é uma postura de cada um, né? Mas é algo que pode ser feito coletivamente, quando a gente instrui as pessoas e quando a gente debate, como estamos fazendo aqui, sobre isso, as pessoas passam a ficar alertas. Acho que isso é importante. E uma coisa que eu busco, falei, o Facebook é uma ferramenta de trabalho para mim. Então eu procuro sempre postar coisa no Facebook, notícias importantes, de dois lados, né? Isso é muito legal também, quando você aprende a não ficar fazendo proselitismo, né? Eu não faço isso com religião, por que eu vou fazer isso com política, né? Por exemplo. Então, Não sei se te respondo. com certeza, né? Então, penso eu que a melhor saída é sempre olhar as duas faces da moeda, certo? Com certeza, né? E saber que o outro não é meu inimigo, ele é apenas uma pessoa que pensa diferente de mim, né? Mas que temos pontos em comum.
Então, por que não podemos procurar esses pontos em comum numa conversa, né? Isso é importante. E uma conversa, um diálogo é feito entre duas pessoas no mesmo nível. Não me colocar acima deles e dizer, você é um idiota. Não, eu também estou sendo idiota. Então, já que somos idiotas, vamos conversar aqui sobre as nossas idiotices, né? Acho que essa é uma saída importante também. Então agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma reflexão, um pensamento, uma frase, pode ser, sei lá, uma música, alguma coisa para deixar sua marca na live. Vixe, me pegou de cueca na mão aqui, deixa eu ver. Cara, não é uma frase assim, mas tem uma frase que eu gosto muito, duas frases, vai. Então pronto, lembrei de duas, vou lembrar de duas frases que eu gosto muito, de dois filósofos. Um é o Michel de Montaigne, 1580. Ele diz assim, e aquele que lembrasse de ensinar os outros a morrer, estaria os ensinando a viver também. Né? Então, porque o texto se chama A Filosofia para Aprender a Morrer. Né? Então, se eu aprendo a morrer, aprendo a viver. E se a gente se lembra que é perecível, que vai embora daqui, precisamos nos preocupar como a gente vive. E o outro é o Joseph Campbell, que é meu guru mitólogo, né? Que diz, the cave you fear to enter is the hold the treasure you seek. A caverna que você teme entrar, guarda o tesouro que você procura. Então procure dentro de si mesmo, porque essa é a caverna que a gente sempre tem medo de entrar. Né? Tudo está aí dentro, só precisa sair. Né? E isso é importante. Então é isso. Essa foi a live que a gente teve agora com o professor Leandro Gaffo, um estudioso, um lunático das psicanálises, um grande estudioso em relação às redes sociais. A gente se preocupa então, creio que é isso, né, por enquanto. Sim, quero agradecer, deixar aí um abraço a todos vocês, obrigado mesmo pela oportunidade, né? E dizer que tem o meu blog. Mas voltei. Pronto. Você chegou a pegar o que eu falei? Peguei um pouquinho. Essa live vai ficar salva no Instagram do Ecoin. Então, qualquer coisa, não perdeu alguma coisa, volta lá, segue o professor Leandro Gaffo, segue o Gama também. Professor Gilson, chamando você, convidando você para participar do curso de mídias digitais, hein? Bora, vamos lá, fazer umas reflexões a respeito. Sem problema. Está aceito o convite. Então, finalizando agora a live, definitivamente, antes espero que não caia de novo. Sigam aqui as nossas redes sociais. O professor também tem um projeto, o Gama, não é? Gama, toda terça-feira à noite, projeto de escuta sensível. Fiquem à vontade para participar. Então, participem do grupo. Entre em contato com o professor, o Instagram dele a gente vai deixar anexado aqui junto com a live e o Instagram do Gama também. Espero que todos tenham uma boa noite. Obrigado. Professor, de novo, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, parabéns aí, muito bom. Tchau, tchau.